Chegamos ao capítulo 6 do livro de Daniel. Na maioria das Bíblias está escrito Daniel na cova dos leões, mas eu quero chamar de Daniel na cova com o leão. Daniel não temia os leões, ele temia o leão. Essa talvez seja a grande diferença entre Daniel e a gente. Daniel conhecia Deus, a ponto de não mudar os seus hábitos de oração, de adoração, mesmo diante de ameaças. Essas ameaças não o intimidaram. Essa é a história do capítulo 6. E é interessante que ele continuou tendo seus períodos de oração, ele não perdeu a paz, ele continuou agindo da mesma forma. Quando o rei teve que chamá-lo por pressão de outros governantes invejosos, teve que chamar Daniel para ser punido, o rei parecia mais desesperado do que o próprio Daniel. Quem perdeu o sono, na verdade, o texto diz, foi o rei. Ele não conseguiu dormir. Daniel, diferente desse rei que já era outro agora, já estamos inclusive num outro império, mas Daniel continuou como um homem de confiança. Daniel, diferente daquele rei ou dos anteriores, conhecia as Escrituras e o poder de Deus. Ele temia o leão da tribo de Judá, o leão que poderia fazer calar os outros leões. Ele temia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele sabia que sua vida sempre estivera nas mãos de Deus, e isso não ia mudar. Se você conhece a Deus, você confia nele. É isso que Daniel nos ensina. Não tem como eu dizer que conheço a Deus e não confiar nele. Os leões não deixaram Daniel perder o sono. A Bíblia não diz, eu só posso imaginar Daniel dormindo entre os leões e o rei acordado, preocupado com Daniel. Sabe, quando a gente tem um Deus capaz de calar os leões e confia nele, a gente dorme tranquilo, mesmo no meio dos leões. O desafio de Daniel para nós continua sendo: conheça a Deus e confie nele. Que o Senhor abra o seu entendimento para ouvir essa palavra. Deus te abençoe.